Seja bem-vindo a mais um corte do Zona Mista. Esse corte é um oferecimento de APV desde 2006, protegendo seu veículo. Eu vou fazer a pergunta agora para Dudu, mas eu quero que você responda depois. Sim. Acabou o ano de 2025, né, Dudu? E foi um pouco parecido com o ano de 2024 também para o Esporte Clube Bahia. Eu quero te perguntar se houve uma evolução, como é que você enxerga a passagem de um ano para outro também? Acho que o Bahia teve um ano de amadurecimentos, vamos dizer assim, apesar de não ter mostrado todos os resultados que a torcida queria, né? Porque eu digo amadurecimentos. Esse ano foi o ano que cravou de fato um retorno à Libertadores da América, cravou um retorno a competições continentais. Pode não ter tido o desempenho que a torcida queria, eu acho que eu ficaria mais frustrado em relação à Sul-Americana do que em relação. Claro que a Libertadores foi uma pontada, porque tava já com a classificação nas mãos e aí teve aquele revés, mas era na casa do Inter. O Inter normalmente não era um time cotado a rebaixamento, era um time cotado a título no início do ano. Mas enfim. Posso trazer um spoilerzinho aqui? Traga. Vai ter uma tier list no final que a gente vai responder. Na realidade, a gente vai reagir à tier list que a gente fez lá no início do ano. Aí, Teve um doente véi. que falou que o Inter ia ser campeão brasileiro. Imagina quem foi o doente. Vamos daqui pro final, vocês vão saber quem é. Foi. Mas continue, irmão, desculpa. Não, enfim, eu acho que foi um aprendizado muito importante quando se fala de jogos e competições internacionais, continentais, mas pô, teve coisas que ficou devendo. Por exemplo, Copa do Brasil. De novo, igual. Jogo fora de casa pra mim foi o mais bizarro isso aí, velho. E é difícil você realmente entender do que se trata, porque agora lá na Band eu acabo pegando direto as coletivas de Rogério Ceni pra editar jogos fora de casa e ele está visivelmente incomodado assim, entendeu? Não é como se ele falasse tipo assim, não, eu não sei, não, ele visivelmente Ele tá puto. incomodado, tanto que na última entrevista, antes do jogo do Fluminense, ele bate na mesa e fala, ele tem que ter culhão, pá, dá um murro na mesa. Então ele já tava tipo assim, porra, se não for agora, meu irmão, não tem mais como, é insustentável. Então não é como se ele não tivesse entendendo, então vendo assim, não, normal, tal. Ele tá visivelmente incomodado, mas acho que nem ele sabe o que é que tá acontecendo. É uma coisa que não, acho que ninguém sabe explicar, de verdade. Pode ser vários fatores, mas se fosse pra poder explicar, qualquer um aqui da mesa, eu acho que a gente não sabe explicar direito o que tá acontecendo. Mas fato que urge, que tem que ser altamente revisto. Isso não sei o que é, mas tem que ser corrigido. Porque um time que quer coisas maiores, o Bahia tem um feito raro, né? De conseguir ganhar basicamente todos os jogos em casa. Isso é muito difícil, pô. Você pode não perder em casa, mas você ganhar todos é muito difícil. E o Bahia conseguiu fazer isso. Então, pô, isso é fantástico. Imagina se o time conseguisse fazer... Todos ele não ganhou não, que o Fortaleza... Não, digo assim, todos, quase todos. Né? Tem De um maneira geral, aproveitamento, absurdo. absurdo. Muito acima da média. Tanto que fora de casa é totalmente proporcional. Bom pra quem vai pra Fonte Inversamente Nova, né? proporcional. Exatamente. Mas a questão, assim, é um time que quer brigar por coisas maiores, que é o que o Bahia já está nessa fase. O Bahia não está mais em um momento de transição SAF, transição de dinheiro, transição City. O Bahia já está na fase de poder aproveitar. Então, assim, o Bahia precisa suprir esses pequenos detalhes que são realmente coisas bestas, pô, pra conseguir coisas maiores no ano. O Bahia ficou de ter coisas maiores por questões realmente idiotas, entendeu? Ô, Barbaço, e o que é que falta, irmão? O que Dudu falou realmente é algo que eu acho que tá na mente do torcedor do Bahia e do próprio Rogério de buscar entender os motivos, né? Rogério falou muito sobre o perfil de contratação para a próxima temporada, de ter jogadores de força, tanto no aspecto mental quanto no aspecto físico, jogadores aí que consigam fazer com que o Bahia tenha mais solidez e consistência. Um dos caminhos é esse. Mas assim, o que mais me incomoda, e eu entendo que há um incômodo claro por parte de Rogério, nessas coberturas de jogos fora de casa, principalmente que a gente fez, e que há a alternativa, a possibilidade de estar um pouco mais próximo ali, acompanhar a chegada. A gente percebia esse incômodo no gestual de Rogério, na forma que ele se comportava. É algo nítido, é algo que ele mesmo fica tentando decifrar, entender e aparentemente não consegue. Agora, eu acho que faltou iniciativa do próprio Rogério para poder buscar alternativas para sair dessa realidade, né? Eu vou conjecturar totalmente aqui, tá? Mas a gente terminou a temporada de 2025 sabendo que o time do Bahia era composto por 2 zagueiros, 2 laterais, um volante de marcação e de saída de jogo, um outro de conexão, box-to-box, e um camisa 10, Everton Ribeiro, fazendo essa ligação com o ataque. 2 pontos e um centroavante. Esse foi o time padrão do Bahia. Esse time deu certo dentro de casa, funcionou.
E aí, a sensação que a gente tinha era que esse time funcionava dentro de casa, ia pro jogo fora, frustrava. E aí, no jogo seguinte, dentro de casa, correspondia e ele falava, bom, já que tá correspondendo, fica a esperança de que esse time, dessa forma, com essa estrutura, desse jeito, vai dar a resposta fora de casa. Não dava, chegava em casa, dava, e aí ficava esse ciclo vicioso. Eu acho que no meio desse processo, já no segundo turno, beleza, ele poderia fazer essa avaliação ao longo do primeiro turno, mas já no segundo turno, faltou do próprio Rogério ter a percepção, cara, não tá funcionando, eu preciso ter mais proteção à cabeça de área, eu preciso ter um sistema defensivo mais sólido, eu preciso fazer alguma coisa que de alguma maneira faça com que a gente esteja mais próximo dos resultados positivos, ou pelo menos de pontuar fora de casa. E aí, eu vou conjecturar, faltou talvez ele tentar colocar um meio-campo com Acevedo e Caio Alexandre. Sim. E aí colocar um Jean Lucas, e aí colocar um Everton Ribeiro mais próximo da área, ou até na posição que ele se sente habituado e que foi muito bem em 2023 com o Renato Paiva, um Cauli sendo a ponta do losango, ficando próximo da área. E aí faltou talvez abdicar de um centroavante em determinados jogos para poder ter dois caras de velocidade. Thiago e Pulga na frente, ou Thiago e Ademir, ou Pulga e Ademir. E botar outras alternativas em campo para jogos que a gente não estava conseguindo, com o que a gente tinha de bom e com o que a gente fazia gerar pontos dentro de casa, dar o mesmo resultado fora. E aí o Rogério chega no último jogo do ano e o time fora de casa é Gilberto, Canu, Mingo, Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Pulga, William José. Eu não falei o nome de nenhum jogador ruim aqui. Mas o time chegou na 38ª rodada com apenas 3 resultados positivos fora de casa, da mesma forma como foi em todo o desempenho pífio fora de casa. Então esse, pra mim, é o ponto do treinador que pede culhão, mas tem que reconhecer que faltou pra ele iniciativa pra tentar entregar esse culhão. Mas, passando um feedback também sobre a evolução do time, né, de 2024 para 2025, você acha que houve essa evolução? Ou como o Dudu falou, existiu uma maturidade ali do time e tal? Eu acho que o Bahia, apesar do último recorte ser uma merda, o time aprendeu a jogar Bavi. O Bahia ganhou um Bavi com 1 a menos desde os 4 minutos. E os caras apanharam muito em clássicos em 2024. A mentalidade era outra. Com um time muito melhor, o Bahia perdeu clássicos em 2024. Em 2025, eu acho que o time amadureceu nesse sentido. Eu acho que o time se tornou mais forte tecnicamente mesmo. A ideia de jogo implementada por Ceni desde o meio de 2023, que foi colocada de maneira mais categórica no começo de 2024, que ele mesmo falou, né, que o beautiful game do Grupo City ia ficar de lado, a gente tinha que livrar o Bahia do rebaixamento em 2023. E aí em 2024 ele coloca a cara dele. Eu acho que isso foi mais assimilado em 2025. Eu acho que o Bahia foi mais forte, qualificado em 2025. Sim. Mas eu acho que o Bahia não amadureceu em mata-mata. Eu acho que o Bahia não soube lidar com competições que não entram apenas o aspecto técnico e tático. Os 3 primeiros jogos de Libertadores do Bahia, na fase de grupos, né, desconsiderando a The Strongest e Boston River, são jogos incríveis. O Bahia joga muito contra o Atlético Nacional aqui, ganha só de 1-0, mas foi um jogaço. Empata com o Inter aqui, engolindo o Inter, outra partidaça, ganha do Nacional do Uruguai lá no Gran Parque Central, primeira vitória fora do país na Libertadores da América, outro jogaço. E os 3 últimos jogos do Bahia são patéticos, principalmente o jogo que denota o maior nível de cabacice desse time, que é o jogo contra o Nacional na Fonte Nova, em que o Bahia abre 1-0, tá jogando bem e o time se expõe de maneira completamente desnecessária e cai no veneno que é a Libertadores da América perante um time que é fraco, mas é tradicional porque joga a competição todo ano, que é o Nacional. Verdade. E o Nacional vai e vira o jogo. Então acho que faltou o time amadurecer em situações que o próprio time não estava tão habituado como é jogar uma Libertadores. E esse jogo, assim, pra mim é categórico. É o jogo que exemplifica uma frouxidão que tem que ser deixada pra trás de maneira concreta, direta, reta, emergencial, urgente, que é o jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil contra o Fluminense. Não dá pra poder deitar no resultado como o Bahia fez. Isso não é da índole do time do Bahia ao longo da sua trajetória. Eu posso falar, Barbaço? E foi o jogo que, pra mim, caracterizou essa frouxidão. Eu acho que o Bahia jogou pior nesse jogo do que contra o Mirassol. Sim. Porque é difícil de falar, porque o Mirassol foi 5-0. Tiveram outras nuances do Mirassol. Sim. O time tava cansadaço. Até a galera achou que era pra botar o reserva, assim, não botou. E aí o Bahia caiu no balaio porque o time tava largado. Mas né? contra o Fluminense, Contra cara, o Fluminense, pela não, decisão que era, pela expectativa que a torcida colocou, inclusive, Sim. por nunca ter passado das quartas de finais, né? Sim. E o que o time entregou em campo, pra mim, foi Sim. vexatório, assim. Não teve um chute no gol, pô.
Você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Venha conhecer a APV. E ganhe 15% na taxa de adesão clicando no link da descrição. Aproveita.